Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Olá, meus amigos, aqui é o Tom do Watchman River. Obrigado por estarem comigo, espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026. Temos muito a tratar, mas quero começar. Nas Escrituras, foco nas promessas de Deus para suas necessidades. Vou ler alguns versículos, estou na página 19. Jesus é a sua justiça. Vamos ler alguns desses. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Pois ele fez aquele que não conheceu o pecado se tornar pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Isso é algo além de milagroso, bem aí. Vamos para 1 Coríntios 1, versículo 30. Mas é por ele que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Vamos para Filipenses 3, versículo 9, e ser achado nele. Não tendo a minha própria justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, me dê um amém, obrigado. Vamos para Gálatas 3, versículos 6 e 7. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, portanto, saibam que somente os que são da fé são filhos de Abraão. Vamos para Romanos capítulo 3, versículo 22. Mesmo a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, pois não há diferença. Vamos para Romanos 3, versículos 24 a 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, Jesus, a quem Deus propôs como propiciação pelo seu sangue, mediante a fé, para demonstrar a sua justiça. Porque em sua tolerância, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, para, no tempo presente, demonstrar a sua justiça. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você tem fé em Jesus? Espero que sim. Espero que você pertença a Jesus. Se você não tem, por favor, continue assistindo a este vídeo. Vamos ler mais um. Romanos 4, versículo 5. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Essas são algumas escrituras milagrosas, bem aí, louvado seja Deus. Como vocês estão hoje? Espero que tenham tido um bom final de semana. Não sei se vocês perceberam, mas o mundo ficou um pouco louco nas últimas semanas. E estamos chegando perto dos 7 anos de tribulação, portanto perto do arrebatamento da igreja. Apesar do Irã estar praticamente entrando em colapso, não chegará a cair totalmente, pois precisa participar da guerra de Ezequiel 38. Mas para todos os efeitos estamos vendo o poder deles, o arco deles, de acordo com Jeremias 49, sendo quebrado bem diante dos nossos olhos. Eles estão sob ataque feroz enquanto falo agora nesta manhã, muitos ataques acontecendo no Irã. Alguns dizem que os ataques seguirão por mais 2 semanas, outros falam em 4 semanas. Eu literalmente ouvi dizer que pode durar até setembro, sabe? Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Mas independentemente disso, o que os Estados Unidos e Israel vão dizer? Quando estiverem chegando ao fim disso? Eles vão dizer paz e segurança, paz e tranquilidade? Não tenho certeza, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que é isso que parece, sabe? E talvez essa seja a paz e segurança de que Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 6. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Vocês não são filhos. Nós não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. É exatamente isso que estamos fazendo nesta temporada. Sabemos que estamos na temporada, nós sabemos. Israel tem 77 anos, prestes a completar 78 em maio. E eu simplesmente acredito que vamos para casa muito em breve, sabe? Eu olho para os sinais, eu olho para tudo o que está acontecendo agora
Eu te falei quando essa guerra começou, lá em 7 de outubro de 2023. Esse é o início da guerra que acredito levará ao arrebatamento da igreja. E agora que viramos mais uma página com o que está acontecendo, e parece que o cumprimento de Jeremias 49, do versículo 34 ao 37, está acontecendo neste exato momento. E eu acredito que já chegamos lá, estamos esperando por Jesus dia após dia. Estamos na temporada do arrebatamento, bem no final dessa temporada. Estes são os últimos dias. Quero comentar algumas das notícias que estão acontecendo, e vou começar com o nosso irmão Bubba, do Bubba News no Telegram. Ele disse: Benjamin Netanyahu anunciou esta noite que tem uma grande surpresa para o Irã, que vai desestabilizar completamente o país, e Bubba disse que uma crise humanitária certamente faria isso. Netanyahu pede aos iranianos que depõem suas armas e se rendam ou enfrentem a morte, e Bibi não está brincando. Ele diz que o momento da verdade está se aproximando e que vai libertar o Irã e fazer do Irã e de Israel aliados. Embora Bibi tenha boas intenções, ele deve estar alheio a Ezequiel 38, versículo 5, que fala sobre a Pérsia. Dito isso, algumas grandes profecias estão prestes a se cumprir, passando do pergaminho para a realização. E eu realmente acredito 100% que Bubba está certo sobre isso. Acho que essas são guerras proféticas que estamos vendo. Estamos vendo coisas que são simplesmente, cara, é como se, toda vez que você acha que entendeu tudo. Bem, esse é o padrão de como os tempos do fim vão acontecer. Deus sempre faz assim. Lembrete, eu estou no controle, sabe? Mantenha seus olhos em mim. Mas nunca acontece exatamente do jeito que a gente imagina, não é verdade? Eu sei que já estive errado muitas vezes sobre como achei que as coisas iam acontecer. Ele também disse que, desde 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel têm atacado essas bases de mísseis balísticos, instalações de fabricação e armazenamento de mísseis, mas ainda há mais para atacar. O arco de Elão definitivamente já foi ferido, mas o dia está chegando em que será quebrado. Jeremias 49, 35, amém, irmão, amém. Isso é do Times of Israel, Trump disse em uma entrevista ao Times of Israel. Será uma decisão mútua com Netanyahu sobre quando a guerra com o Irã termina, ele disse. Em entrevista por telefone, ele afirmou que decidirá quando encerrar a operação. Ele e o primeiro-ministro atuam juntos contra a República Islâmica. Nós destruímos um país que teria destruído Israel. E ele disse que eles vão decidir juntos quando isso vai acabar. E eu acredito que eles podem dizer, olha, paz e segurança, vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, o Irã está atacando em todo lugar, e os ataques em Israel não estão funcionando tão bem. Houve poucas vítimas no geral, pelo tamanho de como isso está se desenrolando na última semana. Mas no sábado à noite, o prédio do Seguro Nacional no Kuwait foi atingido por um ataque iraniano e ficou em chamas. E eles não estão agradando esses países árabes, estão irritando eles. E de acordo com a Reuters, eles relataram que a Arábia Saudita agora ameaçou o Irã. Se vocês continuarem atacando nossa infraestrutura de energia, nós vamos atacar a de vocês. Então eles estão fazendo muitos inimigos agora e depois. A Companhia Estatal de Petróleo do Bahrein, Bapco, declarou força maior para seus embarques após um ataque iraniano incendiar sua única refinaria. E isso aconteceu bem cedo nesta manhã. Então, o Bahrein também não está satisfeito com o Irã, ninguém está satisfeito com eles, durante a noite. De acordo com Israel, hoje no Telegram, uma pessoa morreu e uma ficou gravemente ferida no último ataque de mísseis iranianos ao centro de Israel, que aconteceu durante a noite. O número de mortos no centro de Israel chegou a 2. As vítimas, trabalhadores da construção civil, não conseguiram entrar em um abrigo antiaéreo quando as sirenes tocaram. E eu acredito que eles eram cidadãos chineses que estavam trabalhando no centro de Israel e ambos morreram durante a noite. Bem cedo nesta manhã, Amir Sarfati disse: o Irã está atualmente conduzindo um ataque em larga escala contra os Emirados Árabes Unidos. Estamos falando da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. É como Irã, caras, vocês estão arrumando inimigos de verdade. Isso não vai acabar bem. Eu amo pertencer ao Senhor Jesus. Eu amo poder falar sobre tudo isso e não ter preocupações. Porque eu sei que Ele está no controle total, e Ele não se abala, sabe? E isso me dá um grande conforto. O que mais?
Isso é de uma fonte aberta de inteligência no X? O Irã alerta que o petróleo pode chegar a $200 por barril se os vizinhos não conseguirem conter Trump. Citação: se vocês podem tolerar o petróleo a mais de $200 por barril, continuem com esse jogo, disse um porta-voz da Guarda Revolucionária. Pois é, tá aí. O petróleo está enlouquecendo, está realmente subindo. O Insider Paper disse que o tráfego pelo Estreito de Hormuz praticamente parou, desencadeando a crise energética mais severa desde os anos 1970 e ameaçando a economia global. Bem a tempo para a tribulação de 7 anos. Acrescentei isso no fim, mas sim, veio de uma reportagem do Wall Street Journal. Os preços do petróleo nos Estados Unidos ultrapassam $115 por barril pela primeira vez desde junho de 2022. Em menos de 4 horas, o petróleo bruto já subiu 27%, ou $24, desde que as negociações Globex começaram às 18 horas, horário do leste dos Estados Unidos, na noite passada. Então é isso aí. Isso é o que o presidente Trump disse sobre isso na sua rede social Truth Social, ele disse. Os preços do petróleo a curto prazo, que vão cair rapidamente quando a ameaça nuclear do Irã for destruída, são um preço muito pequeno a se pagar pela segurança e paz dos Estados Unidos e do mundo. Só tolos pensariam diferente. Presidente DJT, aí está, Buba trouxe isso do Buba News no Telegram. Ele disse o seguinte sobre isso. Até mesmo os preços da gasolina no mercado futuro já subiram 43 centavos. Os preços da gasolina nas bombas vão subir novamente nas próximas 48 horas. Eu sei que estão subindo aqui todos os dias. Segundo o Wall Street Journal, esta é a pior crise energética desde os anos 1970. Algo mudou no reino espiritual, junto com uma atmosfera financeira em colapso, e de forma significativa. É como se o mundo estivesse caminhando para a tribulação, porque está mesmo, disse Bubba. E eu concordo, estamos indo nessa direção. E então, esta é uma citação do senador Lindsey Graham, enquanto ele era entrevistado no fim de semana. Ele disse: Venezuela e Irã têm 31% das reservas de petróleo do mundo. Vamos fazer uma parceria com 31% das reservas conhecidas. Esse é o pesadelo da China. Sim, é verdade. E a China não está feliz. Nem a Rússia, nesses últimos dias, não estão felizes. O que mais das notícias do BRICS? Os Estados Unidos estão enviando forças especiais para apreender o estoque nuclear do Irã, de acordo com um relatório da Axios divulgado no fim de semana. Então você sabe como o líder supremo do Irã era. Ele foi eliminado naquela manhã de abertura dos ataques ao Irã na semana passada. Bem, eles nomearam o Irã. A Guarda Revolucionária diz que está pronta para a obediência total ao novo suspense. O novo líder supremo, Mojtaba Khomeini. É o filho do grande líder, agora ele é, a cabeça dele está na guilhotina. Porque eu estou te dizendo, sinceramente, vou ficar surpreso se ele durar uma semana, sabe? Já disseram que tanto Trump quanto Netanyahu acham que ele não vai durar muito neste mundo, então já estão caçando ele. Mas o nome dele é, de novo, Mojtaba Khomeini, ou Khomeini, do jeito que eles falam, Khomeini. E ele é mais linha dura. Isso é de acordo com o Daily Iran News. Ele é mais linha dura do que o pai dele era. Ele é o candidato da Guarda Revolucionária. É relativamente jovem, tem 56 anos, ele evita o público. Provavelmente uma boa ideia, na verdade. Acho que ele logo terá que evitar o privado também. Ele é confiável para o pai e para os clérigos. Confiável para o pai dele, que agora está falecido. Ele serviu nas Forças Armadas na Guerra Irã-Iraque. E sua esposa Zara morreu no ataque aéreo inicial de Israel junto com seu pai. Tenho certeza de que ele não está nada satisfeito com isso. Assim que ele assumiu o cargo, bombas de fragmentação começaram a ser lançadas contra Israel. A China diz que os ataques contra o Irã devem acabar imediatamente. Aí está. Putin está pedindo uma suspensão imediata desta guerra no Irã. Ele quer uma suspensão imediata do conflito em andamento envolvendo o Irã, já que as tensões continuam a aumentar em todo o mundo.
Ele também, Putin, oferece apoio incondicional ao novo líder supremo do Irã. Putin lhe dá apoio incondicional. Bem, será um apoio temporário, pois realmente não acho que esse cara dure muito tempo, sabe? Depois recebemos isso de Amir Sarfati no Telegram. Ele disse: Israel efetivamente começou a tomada do sul do Líbano. Eles evacuaram muitas pessoas e tem muita coisa acontecendo. Israel derrubou os prédios financeiros do Hezbollah no Líbano bem cedo, ontem de manhã, e eu vi isso acontecendo. E então, o índice Nikkei da Bolsa do Japão despenca mais de 4.000 pontos, 7,2%, marcando uma das maiores quedas da história do índice Nikkei do Japão, 7,2%. Este mundo não é sustentável do jeito que está agora. Isso não é só essa questão do Irã, não é apenas um obstáculo no caminho. Porque os planos deles, depois que essa questão do Irã acabar, são então demolir a faixa de Gaza e construir a Las Vegas ali. E esse plano não vai se concretizar. Estamos nos últimos dias. Quero fazer mais uma postagem do Bubba News, ele disse. À medida que nos aproximamos da Páscoa, qual foi a última coisa que Jesus disse aos seus discípulos no Monte das Oliveiras, bem antes da Páscoa? Dica: o que Jesus disse aos discípulos há quase 2.000 anos, ele também disse para todos nós hoje. E o que eu digo a vocês, digo a todos: fiquem atentos, estejam alertas, vigiem. Marcos 13:37. Jesus deixa tudo muito claro agora. Eu lhes disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. João 14, versículo 29. Amém. Amém. Obrigado, Bubba. Recebemos isso do canal Beginning of Sorrows News no Telegram. Protestos contra a ditadura cubana estão se espalhando por Cuba, com gritos de liberdade se espalhando em meio à crise. O colapso da principal usina termoelétrica do país desencadeou uma onda de manifestações que aumentava a cada hora. Trump disse: a ilha está em seus momentos finais. Você vê o que está acontecendo neste mundo? Nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos em diversos lugares, guerras, rumores de guerras. Jesus não estava brincando e agora temos isso. Isso veio de Israel, 365 News. O Messias está vindo este ano, e a guerra com o Irã é a prova. A guerra contra o Irã, que o presidente Trump está conduzindo junto com Israel, não começou em uma sala de situação do Pentágono. De acordo com o rabino Mendel Kassim, um dos pensadores da Torá mais originais e incisivos vivos hoje, o que o mundo está testemunhando agora foi escrito há milhares de anos como profecia literal. Em uma palestra publicada no YouTube na última sexta-feira, o rabino Kassim apresentou uma estrutura impressionante, conectando a atual campanha americano-israelense contra o Irã, a redenção final do povo judeu, a queda de Haman, ao papel de Donald Trump como uma figura messiânica e a iminente construção do terceiro templo. E ele disse: este ano isso é fascinante, isso é realmente fascinante. O arrebatamento não vai acontecer por mais 10 anos. As pessoas me disseram isso nos comentários neste fim de semana, que o arrebatamento não é para agora. Sabe, eles dizem que é tolice pensar que o arrebatamento, que estamos na estação dele agora. Com certeza é daqui a 10 ou 20 anos. É tipo, ok, com certeza, essa é uma previsão bem ampla, daqui a 10 ou 20 anos, com certeza. Eu vejo isso de forma diferente. Eu acho que já chegamos lá, acho que estamos esperando agora. Nas últimas 48 horas, terremotos de novo ainda estão em 103 acima de 4.0, 43 acima de 5.0. Ok, vem comigo para o mundo dos palhaços, beleza? Essa é boa. Isso saiu no Slash Gear. O robô humanoide da China faz história com uma expedição solo em clima de menos 53 graus negativos. Ufa! Um novo robô humanoide vendido pela empresa chinesa Unitree Robotics pode não ser tão assustador quanto outros, considerando que ele tem pouco mais de 1,20 m de altura, ou seja, mais ou menos o tamanho de uma criança de 8 anos. Esse robô, chamado G1, recentemente fez história, não pelo seu tamanho, mas por uma longa e fria caminhada.
O Unitree G1 deu mais de 130 mil passos na gelada e nevada região de Altai, em Xinjiang, na China, tornando-se o primeiro robô humanoide registrado a completar uma caminhada autônoma. Em um frio tão extremo, a temperatura caiu para menos 47,4 graus Celsius, ou cerca de menos 53 graus Fahrenheit, uma temperatura que facilmente desativaria seu celular ou tablet. Mas o pequeno robô aqui conseguiu dar 180 mil passos nesse tipo de clima. Isso me lembra uma velha música que eu costumava cantar quando era criança. Frosty, o robô, era um cara muito assustador. Era só nisso que eu conseguia pensar. Só consigo pensar que vivemos num mundo de palhaços falando de robôs no frio. O que está acontecendo? Me dá um sanduíche. Vocês pausem o vídeo e me tragam um sanduíche. Cansei do mundo de palhaços, preciso de um lanche mesmo. Certo, que tal a gente ir para alguns comentários do dia, beleza? Vamos ver. Adão, as coisas estão esquentando, não é? Você não fica feliz de estar na palma da mão do nosso Senhor e Salvador? A esperança que isso traz é tão forte e satisfatória. Amém, irmão, você está absolutamente certo. Eu não gostaria de enfrentar o que está acontecendo neste mundo hoje sem Jesus. Eu estaria totalmente assustado e confuso. Sendo sincero, provavelmente estaria cavando um bunker. Eu adoro esse comentário do Bill, mas nós temos 50 anos, mas é tudo exagero, nada está acontecendo. Mas para onde todo mundo foi? Opa. Eu adoro esse comentário, Bill. Obrigado. Eu adoro isso. Ian. Estamos sendo lançados a 8.000 km/h em direção à tribulação. Eu concordo, irmão, concordo totalmente. Nós realmente está vindo rápido para nós, sabe? Se você não conhece Jesus, eu vou compartilhar o evangelho daqui a pouco, mas quero ler mais um comentário. Craig Tom, ultimamente eu tenho sentido fortemente como o mundo atual é insustentável. À medida que eventos geopolíticos, tecnológicos e econômicos acontecem junto com desastres naturais e como a humanidade está se tornando mais egoísta, vaidosa, arrogante e amante de si mesma, não tem como não se perguntar por quanto tempo isso pode continuar. Eu continuo olhando para cima, acredito que Jesus está voltando em breve, Craig, estou totalmente com você. Esse é um ótimo comentário. Eu também acredito que Jesus está voltando em breve. Acho que quase todo mundo que me assiste sabe disso. Mas a pergunta é, você conhece o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Jesus, o Príncipe da Paz, o grande pastor que quer passar a eternidade com você no paraíso? E ele pagou o seu preço com o sangue dele. Você percebe que ele pagou o seu preço com o sangue dele? Ele deixou o céu para vir aqui, vestiu-se de carne humana, nasceu de uma jovem virgem, Maria, concebido pelo Espírito Santo, ele veio aqui para morrer. Embora estudemos a vida dele e seja tão impressionante, as curas, os ensinamentos através das parábolas, o amor que ele demonstrou, os milagres, tudo isso é maravilhoso. Mas ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Ele veio aqui para morrer porque quer passar a eternidade com você. Por isso sempre digo que é a história de amor mais incrível e bonita já contada. Que o Deus Altíssimo enviaria seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Isso é João 3,16 parafraseando. Deus enviou Jesus aqui, e Jesus veio de livre vontade para morrer, uma morte de criminoso, para que você e eu possamos ir para o céu para sempre. Isso é amor. Isso é um amor incrível. Lembre-se, Jesus sentiu dor como qualquer homem. Jesus era totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo, mas ele levou nossos pecados sobre si quando estava na cruz. Todo pecado que você já cometeu ou ainda vai cometer foi colocado sobre Jesus quando ele estava naquela cruz. E em troca de levar todos os seus pecados sobre ele na cruz, uma vez que você crê nele, ele te dá a sua justiça. Que troca, hein? Ele leva todos os nossos pecados e então nos dá a sua justiça. E para ser salvo,
Tudo o que você precisa fazer é entender que você é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados, e então acreditar no que Jesus fez, acreditar nesse sangue milagroso e expiatório que ele derramou para nos lavar e nos deixar brancos como a neve. Se você crê e entende que o sangue de Deus foi derramado para me resgatar, tenho fé que ele vai remover meu problema com o pecado. Sabe o que acontece? Seu problema com o pecado é removido, afastado assim como o leste do oeste. E então você acredita na obra completa de Jesus na cruz, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, e você diz: Jesus, eu simplesmente cansei de mim mesmo. Eu vivi tanto tempo para mim mesmo e não cheguei a lugar nenhum. Tudo o que eu planejo dá errado. Senhor, creio no teu sangue que me purifica e na tua obra na cruz. O Senhor me resgatou e quer a eternidade comigo. De agora em diante, és meu Rei e meu Deus. E quando você crê no sangue purificador de Jesus, e que ele vai te lavar mais branco do que a neve, e você crê na obra consumada dele, você é salvo naquele momento. Você está pronto para o arrebatamento. Você nasce de novo, porque Deus vai colocar o Espírito Santo em você. Você terá uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova criação assentada nos lugares celestiais com Jesus. Ele quer passar a eternidade com você, e essa é a oferta que estou te mostrando agora. Está bem diante dos seus olhos, sabe? E uma decisão precisa ser tomada. Você vai dizer: meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso crer no sangue de Jesus e na obra consumada dele. Eu quero uma nova vida com Jesus. Eu quero saber que quando eu der meu último suspiro, estarei com o Senhor e não separado dele no inferno. O inferno não foi criado para a humanidade, mas sim para Satanás e seus anjos. Se você ouvir sobre o que Jesus fez para nos resgatar, pois veio em missão de resgate, e disser: não quero isso. Isso significa que você está rejeitando o pagamento de Jesus pelos seus pecados e escolhendo o inferno. Deus não deseja que alguém vá ao inferno. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, ou seja, que deixem de não crer para crer no Salvador do mundo, Jesus, que nos resgatou com o pagamento do seu sangue. Não rejeite esse pagamento de sangue. Esta é a coisa mais séria que você já ouviu em toda a sua vida. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por você, para que você possa ir para o céu para sempre. O outro lado é encarar Jesus no dia do julgamento, quando ele diz: afaste-se de mim, nunca te conheci, pois você rejeitou o pagamento que ele fez. É a decisão mais séria da sua vida. Eu vejo isso. Para mim é uma decisão fácil. Só, sabe, parece a verdade. Eu sei que é a verdade. E eu escolhi Jesus e ele me escolheu. Eu não entendo, eu não mereço, sabe? Eu era um homem miserável. Eu fui um homem miserável. Ele está me mudando à medida que a vida segue. Há uma transformação ao receber o Espírito Santo, mas não mereço o céu. Nós somos salvos pela graça, um presente imerecido, não conquistado, um favor não merecido. Nós somos salvos pela graça por meio da fé no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Jesus. Então escolha sabiamente. É a decisão mais importante da sua vida porque tem consequências eternas. É tão importante, é tão sério, mas eu espero que hoje seja o dia em que você diga sim para Jesus. Estou orando por você nesta manhã. Orei por todos que assistiriam a este vídeo. Então, querendo ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje? Vocês me conhecem, sempre digo que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento. Falo isso todos os dias, mas é sério. Acho que hoje é um dia perfeito. Mas não depende de mim, depende do Deus Altíssimo e o tempo dele é perfeito. Mas se não formos arrebatados hoje, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador,